Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre uma leitura que eu fiz de um dos autores que eu mais gosto, né, no quesito ali entretenimento, porque os livros dele são puro entretenimento mesmo, tá? Aqueles livros que você lê realmente apenas para se divertir e para não ficar pensando sobre muita coisa. Foi esse livro aqui, O Dives ao Largo. Essa edição aqui da Record, comprei no sebo, ela tá bem detonada, né? As páginas se soltando. E esse livrinho aqui tá cheio de erro de revisão, né? Ele é do autor britânico P.G. Wodehouse. Esse autor aqui, ele viveu 93 anos, entre 1881 e 1975. Em 1955, ele acabou se naturalizando cidadão norte-americano, viveu os últimos anos da vida dele em Nova York por causa de problemas que ele teve ali na época da Segunda Guerra Mundial, né? E esse autor, ele escreveu cerca de 90 livros, ele publicou uns 96 livros e acabaram sendo classificados como livros de série. Então ele escreve basicamente séries, são várias delas, sendo que essa aqui, protagonizada pelo Dives e o seu patrão Bert Wooster, acabou se tornando a série mais famosa, né? Mas essas séries, elas podem ser lidas, os livros eles podem ser lidos de maneira independente, porque as histórias são realmente soltas, não tem conexão uma com a outra, apenas é que os personagens das várias séries são basicamente os mesmos, né? Então são o mesmo ambiente e os mesmos personagens vivendo ali aquelas situações. E o tema das histórias dele é basicamente o mesmo tema, né? Ele vai retratar a alta sociedade ali inglesa, né? Aquela nobreza, aquela aristocracia da época. E é um meio que ele conhece bem, ele transitou bem nesse meio, porque o próprio Wodehouse, ele era de família nobre, né? Então é um mundo onde ele ali, o mundo dele, né? E ele retrata isso com bastante, essa sociedade toda com um senso crítico, mas com muito senso de humor, né? Então, para vocês entenderem, para quem acompanha aquela série Downton Abbey, vocês imaginem aquela série Downton Abbey, só que voltada ali pro cômico, né? Para comédia pura. Além de desses livros, ele escreveu também, ele compôs cerca de 250 músicas e escreveu algumas comédias musicais, tá? Uma delas vai entrar em cartaz em agosto, tá? Eu pretendo assistir aqui, produção do Miguel Falabella. Quer dizer, vai entrar em cartaz dia 20 de agosto, a gente está no mês de junho, mas quando esse vídeo estiver ido ao ar, provavelmente eu já terei ido ver essa peça, né? Bom, e este livro aqui então, O Dives ao Largo, ele foi publicado em 1960 e ele traz a dupla de personagens que acabou sendo ali o carro-chefe de sua obra, os seus personagens mais conhecidos, que é o mordomo Dives e o seu patrão Bert Wooster. Os livros, eles são narrados sempre em primeira pessoa e quem conta a história pra gente é o Bert, né, o Wooster, que é um aristocrata inglês, esses da alta sociedade, bastante ociosos, a gente não sabe do que eles vivem, mas eles basicamente não fazem nada, né? E o Dives é o seu mordomo, mas ele é tudo ali pro Bert, né? Esses livros, eles têm uma estrutura bastante semelhante, pelo menos todos que eu li até então, eles têm um desenvolvimento bem parecido, né? Eles quase sempre começam com o Dives, por algum motivo, ou por férias, ou alguma coisa, se ausentando e deixando ali o seu patrão a seus próprios cuidados, né? E é aí que as coisas começam a dar errado, porque o seu patrão, ele é totalmente desmiolado. E ele sempre, na ausência do Dives, acaba se envolvendo em alguma arapuca, alguma confusão, né? Mas nada muito grandioso. Os problemas que ele vive são, sei lá, ele acaba ficando noivo de alguém sem querer, por acidente, ou então tem um compromisso social bastante desagradável, ou então ele recebe alguma ordem de alguma das suas tias, que são bastante mandonas, tá? Inclusive as tias nas histórias dele sempre tem uma participação muito engraçada, e é interessante porque vendo alguma coisa da biografia do autor,
ele viveu muito tempo, assim, durante 9 anos da vida dele, entre os 3 e os 15 anos, nesse período ele viveu basicamente sob os cuidados de tias, né? Então ele sempre traz essas figuras, né, como a tia Ágata e a tia Dália, como sendo ali as megeras da história, mas de forma bastante curiosa. Então a gente percebe que são figuras ali que estiveram presentes ali na vida do autor, né? Então ele sempre se mete ali em alguma confusão e tenta consertar aquela situação, mas tudo que ele consegue é piorar ainda mais, porque afinal de contas está faltando para ele o principal elemento, que é o seu cérebro, na forma do Jeeves, né? E o Jeeves, ele é aquele típico mordomo inglês, com toda aquela fleuma, com toda aquela classe, mas ele tem algumas peculiaridades, que ele é extremamente culto, então ele entende de alguns assuntos, né? Entre eles, sociologia, política, agricultura, literatura, poesia, ele vive citando Shakespeare, filosofia, seu filósofo preferido é o Spinoza, né? Então, e o livro ele rende diálogos assim muito, muito engraçados. O tema do livro, o enredo, é o que menos importa, porque a vedete ali da história realmente são os diálogos e as situações inusitadas que esses nobres ingleses ali se metem, né? E a forma como o Jeeves vai no final do dia, no final de tudo, salvar tudo, né? Esse livro especificamente, o Jeeves ele teve uma participação muito pequena aqui nesse livro. Acho que se ele apareceu em 10% do livro, foi muito. Mas mesmo assim, mesmo ele estando ausente quase o tempo todo, a presença dele é o tempo inteiro sugerida, né? Então aí isso denota, mostrando a força desse personagem, tá? Ele praticamente só aparece no finalzinho do livro, mesmo assim uma participação muito pequena, mas mesmo assim crucial, né? Então, para tentar descrever ali um pouquinho como que é o Jeeves, né? Vamos ver o que eu selecionei aqui. Voltei ao carro onde Jeeves estava de sentinela, todo sorridente. Quer dizer, eu estava todo sorridente, não Jeeves. O máximo que ele consegue fazer é permitir que sua boca se torça ligeiramente para um lado, geralmente o esquerdo. E como eu falei, o principal aqui dos livros são os diálogos. Eu selecionei aqui 3 diálogos que eu vou ler. Bom, chamar Jeeves para quê? O que acha que ele pode fazer? Perguntou tia Dália. Bom, já que a senhora pergunta, devo confessar que não sei, mas a gente adquire o hábito de chamar Jeeves sempre que as coisas vão mal. Lendo, perguntei. Ele baixou o livro e exibiu-me um lábio superior. Sua capacidade de observação não o iludiu, Wooster. Estou lendo, sim. Interessante o livro? Muito. Estou contando os minutos até poder continuar a ler sem que me perturbem. Isso aqui também é bom. Seu primeiro marido era o patife dos patifes e uma dor de cabeça constante para ela, até que uma noite ele felizmente entrou pelo rio Tâmisa enquanto estava sob a influência do álcool e só apareceu dias depois. Essa eu achei muito boa também. Olá, Upjohn, disse eu. A resposta correta a isso teria sido olá, Wooster, mas ele errou a fala e limitou-se a fazer um barulho como um lobo que prendeu o dedão numa armadilha. E pelo que eu li, o período ali da guerra, ele foi preso ali um período e ele fez, e o Wodehouse ele fez muito sucesso ali entre os soldados, porque ele ficava o tempo inteiro criando ali diálogos, e são esses diálogos que a gente encontra o tempo todo aqui, que é assim o que me ganha no livro, tá? De enredo mesmo, não tem nada de especial, mas é realmente a forma como ele vai contar a história através dessas figuras ali inglesas, fleumáticas, ociosas e com toda aquela empáfia, né? E o Jeeves, mesmo aparecendo tão pouco, acaba sendo destaque, tá? Essa série, o Jeeves ele foi um personagem que fez tanto sucesso
que teve uma época que houve um sistema de busca ali nos computadores e recebeu o nome de Ask Jeeves, quer dizer, pergunte ao Jeeves qualquer coisa que você quiser, porque ele vai saber responder, né? Então, se vocês forem ali pesquisar por Ask Jeeves, vocês vão achar ali, e hoje em dia, é claro que com o Google isso não tem muito mais utilidade, mas ficou ali como se fosse um verbete ali, tal a força desse personagem. Entre 90 e 93, virou série também pela BBC. O Jeeves foi vivido por aquele ator, o Hugh Laurie, que é o Dr. House. Eu andei vendo algumas coisas ali na internet, mas tudo em inglês, né? Então meu inglês ainda não dá para tanto, mas quem tiver curiosidade, dá para dar uma olhadinha ali no trabalho ali do Dr. House, vivendo ali o inimitável Jeeves, né? Eu acho que todo mundo precisava de um Jeeves em algum momento de sua vida, tá bom? Esses livros, infelizmente, estão esgotados, a gente consegue encontrar os e-books em inglês, mas a editora Globo, no comecinho dos anos 2000, começou a publicar aqui, então publicou 3 volumes, o Sem Drama Jeeves, então tá Jeeves e o Obrigado Jeeves, tá? Então tá uma edição muito boa, com a folhinha, a página amarela, então isso aqui é fácil achar em sebos virtuais, tá bom? Bom, então é isso, espero que tenham gostado, deixem aí nos comentários se conhecem Jeeves e o seu desmiolado patrão Bert Wooster, tá bom? Eu volto no próximo vídeo, até mais!